A paz do Senhor Jesus! Eita glória, povo de Deus! Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Calheiro e sempre venho aqui trazendo ensinamentos, palavras e exortações que o Senhor passa ao meu coração para estar entregando à sua igreja. Eita glória, esse estudo, aleluia, já está pronto, já tem um tempo e eu protelei, aleluia, para estar gravando, mas aqui estou eu para estar gravando e entregando esta mensagem para a sua igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre o espírito da inveja e o sono da morte, aleluia, glória a Deus, que opera, infelizmente, em nossas igrejas, aleluia. E o Senhor assim falava ao meu coração: muitos assim na minha casa, enganando a si mesmo, achando que estão na minha presença. Estão na minha casa, porém vivendo de qualquer forma. Já perdeu a presença e nem percebem. Tento chamar, os alertar, porém decidem não ouvir a voz do Pai e permanecer nas obras da carne, minimizando os seus atos. E só para não esquecer o que são obras da carne, vamos para Efésios capítulo 5, aleluia, glória a Deus, versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas, quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, aleluia, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só para vocês recapitularem, saberem do que estou falando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor falando, o famoso nada a ver nos dias atuais, aleluia. E quando eu levanto um filho, eita glória, segundo o meu coração, e este começa a se destacar, o espírito da inveja ataca e começa a perseguir o meu filho que está em obediência. Eu aviso tanto, porém Satanás tampa os seus ouvidos, os cegam na minha casa. Eita glória! Infelizmente, meus irmãos, isso opera muito em nossas igrejas. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, aleluia, é um novo convertido. Vou aqui pegar como exemplo. Aleluia, glória a Deus. E começa a buscar, se arrepende dos maus caminhos e busca, clama. Aleluia, e vai buscando, vai em todos os cultos, começa a orar, começa a jejuar. E aí o Senhor faz o quê? Eita glória! Quanto mais busca, mais o Senhor derrama. E aí o Senhor vai derramando. Aleluia. E muitos daqueles, os crentes antigos, começam a olhar, começam a não gostar do tanto que Deus está usando e começa a atacar. Eita glória, sendo que se você quer ser usado também dessa forma, é só buscar como no primeiro amor, começa a orar mais, começa a jejuar, vai ler a palavra, aleluia, se santifica, vai buscando, busca o fruto do Espírito Santo e você vai ver como que o Senhor vai derramar também na sua vida. Mas infelizmente muitos aproveitam, aleluia, que Satanás está ali ao nosso derredor, aleluia, e quando a brecha, aleluia, glória a Deus, ele entra, aleluia, mas ele sempre está nos atacando, aleluia, glória a Deus, e precisamos buscar mais, aleluia, para saber discernir a voz de Satanás, buscar a presença e repreender quando ele está atacando, aleluia, nossa mente, aleluia, mas infelizmente muitos dão ouvidos às vozes de Satanás, aleluia, e começa a atacar o irmão. Às vezes aquele irmão louva lindamente e começa ali a julgar, falar mal, aleluia, todos nós somos falhos, e começa a ver os defeitos e começa ali atacando, fazendo fofoca, murmurando, aleluia, criando contenda dentro da casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor vê, aleluia, e o Senhor está vindo com justiça, oh glória a Deus, aleluia. E vamos aqui ao ensinamento que eu preparei, depois eu volto ao que o Senhor falava. O espírito da inveja operando dentro das igrejas. O agir da inveja dentro do ambiente eclesiástico é um dos problemas mais antigos e destrutivos relatados nas Escrituras. A Bíblia trata a inveja não apenas como um sentimento isolado, mas como uma forma carnal e espiritual que divide comunidades e destrói
ministérios, aleluia, porque infelizmente, aleluia, ainda mais quando é um novo convertido que está ali buscando tudo tal, e conforme a igreja se levanta contra-atacando, ele acaba saindo da presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, e falo do novo convertido, mas isso é para geral, às vezes a pessoa já está ali há anos na presença do Senhor, aleluia, e começa a ver contenda, começa a ver fofoca, começa a ver tanta coisa, que as pessoas, aleluia, deixam de olhar a Cristo, começa a olhar o ser humano, e acaba saindo da casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Voltando aqui o ensinamento, como a inveja opera nos bastidores da igreja, aleluia. A inveja eclesiástica raramente se manifesta de forma aberta. Ela opera de maneira sutil por meio de comportamentos carnais, disputa por púlpito e visibilidade. Aleluia, o desejo de ter o mesmo destaque, dom ou ministério que outra pessoa, em vez de focar no próprio chamado. Aleluia, e dentro desse daqui, aleluia, quem viu, aleluia, aquele, aleluia, pregador, pregadora, pregando a palavra do Senhor com grande poder, com grande ousadia, aleluia, e pega e fala, eu quero ser como este irmão, eu quero ser como esta irmã, aleluia, glória a Deus. E aí agora a pergunta, quer pagar o preço que eles pagaram? Aleluia, mas é uma coisa você olhar e se espelhar naquele irmão ou naquela irmã, aleluia, e começar a buscar, aleluia, glória a Deus, aleluia, para o Senhor derramar em ti, aleluia. Outra coisa é você aproveitar isso para começar a julgar e aleluia, aleluia, criticar, fazer fofoca e assim mais, aleluia. O Senhor, Ele quer derramar a cada um de nós, aleluia, cada um Ele usa de uma maneira específica, eita glória, pague o preço, vai buscar, pague o preço no jejum, pague o preço na oração, pague o preço buscando nas madrugadas, pague o preço orando nos montes, eita glória, vai buscar e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Peça sempre pela purificação, porque Satanás nos ataca constantemente, eita glória, aleluia, e precisa de uma blindagem, aleluia, de força, aleluia, para estar repreendendo. O Senhor Espírito Santo vir, aleluia, te purificar, aleluia, repreender toda a raiz que Satanás vai lançando para você fazer a obra do Senhor, aleluia. Fofoca e detração, aleluia, glória a Deus, tentativas sutis de diminuir a repercussão, aleluia, de líderes ou membros que estão frutificando, usando pedidos de oração falsos para expor a vida alheia, aleluia, glória a Deus. Cuidado com a fofoca, aleluia, cuidado com as indiretas, aleluia, cuidado com as indiretas, aleluia, nos púlpitos, pregue a palavra, aleluia, cuidado, meus irmãos, aleluia, lembra, isso é obra da carne, aleluia, glória a Deus, incapacidade de alegrar-se, a dificuldade real em celebrar o crescimento espiritual, financeiro ou ministerial do irmão. Às vezes o irmão vem, chega e conta uma bênção, e ao invés de nós nos alegrarmos com ele, aleluia, fica pensando, por que ele? Porque veio dessa forma e começa a olhar a vida do irmão, mas ele faz aquilo, por que o Senhor está abençoando ele e não a mim, que estou fazendo isso e aquilo, e assim vai. Cuidado, meus irmãos, com a inveja, se alegre, aleluia, com a bênção do seu irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Divisão de grupos, criação de panelinhas e partidos dentro dos departamentos, louvor, jovens, irmãs, aleluia, para competir entre si. Cuidado, quantas vezes vai se ajuntando irmã com irmã para ficar falando de outra irmã, jovem com jovem, aleluia, glória das crianças para ficar fazendo picuinha com outras crianças, aleluia. Ai, não vai achando eu sou criança, eu posso. Cuidado, vigia, aleluia, vai buscando ao Senhor, aleluia. Crianças que me assistem, eita, agora que tem até criança que me assiste também, aleluia, não sei por que eu sou tão séria, aleluia, vigia, aleluia, glória a Deus, aleluia, e vai buscar, peça pro Senhor, aleluia, te ensinar como tratar o irmão. Tá em dúvida? Se espelha em Cristo, eita glória, que é o nosso maior exemplo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Diagnóstico espiritual, aleluia, glória a Deus, porque, meus irmãos,
é tão sutil, aleluia, glória a Deus, que às vezes você pode até não estar percebendo que está com inveja do irmão, mas aí é onde você tem que estar sempre pedindo a purificação do Senhor, aleluia, glória a Deus, e repreender, aleluia, e se está ali na dúvida, ore pelo seu irmão, aleluia, glória a Deus, que aí você vai começar a amar ele, eita glória, aleluia, e quando ele vier contar uma bênção, você se alegrará junto, porque você vai saber qual é o preço que ele pagou para adquirir aquela bênção, e você vai olhar e vai falar, vale a pena, eita glória, ainda meus irmãos, aleluia. Outra coisa, o Senhor sempre abençoa aquele que intercede, eita glória, aleluia, não vai achando, só não vai focando somente nas lutas, não, meus irmãos, eita glória, ore direcionado pelo Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, aleluia. O apóstolo Tiago deixa claro que a inveja dentro da comunidade de fé abre as portas para a atuação de forças malignas. Vamos para Tiago, capítulo 3, versículo 14 em diante. Aleluia, capítulo 3, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 13. Aleluia. Quem é um homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. Busque, meus irmãos, a lei da glória. Mas, se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Aleluia, glória a Deus. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Aleluia, cuidado com a contenda dentro da igreja, cuidado com as discussões, aleluia, eu estou frisando muito aqui dentro da igreja, meus irmãos, mas isso é em geral, é no seu serviço, aleluia, não é você tentando puxar o tapete do seu irmão, não é criando fofocas dentro do seu serviço, arrumando contenda, aleluia, aleluia, espelha-se em Cristo, reflita a Cristo por onde andar, é na rua, aleluia, não é olhando o irmão, uma pessoa ali, só porque não é cristão, pega e não cumprimenta, vira a cara, aleluia, e isso não é um refletimento, espelhamento de Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, vão, aleluia, tende, se possível, tende paz com todos, aleluia, glória a Deus, aleluia, voltando aqui, porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal, aleluia, nas escolas, eita glória, vamos lá, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacifica. Aleluia, pacífica, aí falei errado, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Eita glória, busque, meus irmãos, o fruto do Espírito Santo, aleluia, ó, aleluia, vai buscando, ó, aleluia, glória, trate a todos com justiça, eita glória, vai buscando ao Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, ó glória a Deus, aleluia, aqui ó, aleluia, como combater esse espírito nas igrejas, tô aqui frisando a igreja, mas aquele detalhe, é a escola, é no serviço, é no seu dia a dia, é onde andar, aleluia, é entender que cada membro tem uma função única e essencial no corpo, sem necessidade de comparação, aleluia, glória a Deus, se a pessoa, aleluia, do seu colega tem um dom lindo no louvor, aleluia, na palavra, não precisa ter inveja, eita, glória a Deus, aleluia, veja onde Deus quer te usar, às vezes o desejo está no seu coração, aleluia, você não tem o dom do louvor, por exemplo, aleluia, glória a Deus, aleluia, peça, eita, glória, e aquele detalhe, meus irmãos, aleluia, como, aleluia, adquirir, comece a louvar, ora pedindo e comece a adorar o Senhor, porque muitos, aleluia, é o exemplo também, aleluia, às vezes está pedindo, mas não faz a sua parte, que é o quê? Começar a louvar, aleluia, vai dedicando ali o seu tempo na adoração, aleluia, louvando, que você vai ver que com o tempo o Senhor, ó, aleluia, vai aprimorando, vai derramando o seu e vai te ensinando a louvar, como também você pode procurar, aleluia, uma aula de canto, por exemplo, às vezes é na palavra,
Aleluia, comece a ler a Bíblia, peça para Deus entendimento, aleluia, também vai se aprofundar, procure cursos, vai fazer teologia, aleluia, glória a Deus, se aprofunda na palavra e vai pedindo para o Senhor começar a operar na sua vida. Oh, glória a Deus, é a mesma coisa, aleluia, um exemplo no trabalho, aleluia, aleluia, vai, aleluia, glória a Deus, você está dando o seu melhor e sem ficar julgando, aleluia, criticando o próximo. Voltando aqui, ó, forçar a carne a se alegrar genuinamente com a vitória e conquistas do próximo. Pode estar lendo Romanos 12, versículo 15. Aleluia. Orar especificamente para que Deus abençoe ainda mais a pessoa de quem se sente inveja, que é aquilo que eu já falei com vocês. Aleluia, que você pode estar refletindo na sua casa em Mateus capítulo 5, versículo 44. Agora vamos voltar para a parte 2, aleluia, do ensinamento que o Senhor me passava. Aleluia, o Senhor assim falava, aleluia, vou limpar a minha igreja. E aqueles que estão de engano, virá o juízo. Arrependam-se enquanto é tempo. Estou voltando, aleluia. Se arrependa e deixa dos maus caminhos, igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E sirva ao Senhor, com aleluia, glória a Deus de coração. Aleluia, a minha misericórdia é tanta que estou despertando a muitos desse sono profundo, o sono da morte. Quando acordares, se posicione e me busque, senão poderá voltar a dormir para nunca mais acordar. Aleluia, glória a Deus. Depois eu volto no restante do que Deus falava. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui voltar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, ao estudo que eu fiz. Aleluia. O sono da morte, aleluia. Esse estudo bíblico, aleluia, do sono da morte, analisa como as escrituras utilizam essa metáfora, aleluia, glória a Deus, tanto para a realidade física, quanto para o perigo da anestesia espiritual. Vamos ler, meus irmãos, Salmos, capítulo 13, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E aqui vai. Aleluia, Salmos capítulo 13, vou ler do 1 ao 6. Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre. Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado meu inimigo sobre mim? Consideras e ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tratou generosamente. Aleluia. Dentro dessa palavra, meus irmãos, eu entendo aqueles, aleluia, que estão procurando fazer o querer do Senhor, aleluia, com retidão. Eita glória. E aí, Satanás, ó, Comece a atacar, que às vezes nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para o natural, aleluia, e nós nos desesperamos e pensamos que Deus não está nos vendo, pensamos que Deus não está nos ouvindo e clamamos ao Senhor e dizemos, até quando? Senhor, não está vendo tudo que eu estou fazendo, não está vendo tudo que está acontecendo ao meu derredor, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, aleluia, e vai se passando o tempo e a mesma coisa, aleluia, glória a Deus, e aí vem o cansaço, aleluia, e vem a cegueira espiritual, porque começamos a não ver o que Deus está trabalhando, porque muitas das vezes o Senhor está agindo, mas nós não estamos vendo, e nós vamos cansando, aleluia, glória a Deus, que é aqui, como eu vejo aqui em Davi, quando ele faz este salmo, muita luta, aleluia, glória
glória a Deus, aleluia, e ele clama ao Senhor, eita, glória, aleluia, e pede para Deus abrir os seus olhos para não dormir no meio da guerra, aleluia, glória a Deus. É a mesma coisa em nossas vidas, nós devemos clamar e pedir para esse sono espiritual não nos atingir no meio da guerra, para nós, aleluia, para o Senhor vir e derramar forças, para que nós venhamos nos levantar com forças renovadas em Cristo, aleluia. Não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor, se levantar e guerrear, eita glória, pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, aleluia, derramar forças para guerrear, eita glória, aleluia. Vindo aqui ao estudo, eita glória, aleluia, no Salmo 3, o rei Davi, aleluia, passava por um período de extrema perseguição e esgotamento emocional. Ele se sentia esquecido por Deus e via seus inimigos prevalecerem. Aleluia, aleluia, clamor. Davi pede que Deus ilumina os seus olhos. Peça, meus irmãos, que o Senhor Jesus ilumina os seus olhos para você ver o que Deus está operando, para o Senhor te despertar. Aleluia, peça por discernimento espiritual. Eita glória, para Satanás não te enganar. Aleluia. O risco, sem a luz da intervenção divina, ele se entraria em um estado de colapso físico ou de desespero tão profundo que equivaleria a dormir o sono da morte. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui, ó, duas perspectivas, uma coisa que eu anotei, teológicas do sono na Bíblia. Aleluia, morte física como sono, perspectiva escatológica. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ah, tá, e o outro que é o sono espiritual. Mas agora vamos falar sobre a morte física. Eita, glória. Deus, aleluia, rei. Aleluia. Vou falar um pouco sobre o sono espiritual. Aleluia. Muitos teólogos apontam que o maior perigo do sono da morte, no Salmo 13, é o comportamento anestesiado diante da vida. Trata-se de uma indolência da alma. Aleluia. Perda da sensibilidade. A dor contínua ou o pecado repetido gera uma apatia onde a pessoa já não ora, não vigia e aceita a derrota. Aleluia. Cegueira espiritual. Os olhos perdem o brilho da fé, deixando de enxergar o agir de Deus. Vulnerabilidade. Assim como Sansão, que dormiu no colo de Dalila e perdeu suas forças, o cristão que dorme o sono da indolência fica vulnerável aos ataques espirituais. E uma coisa que eu acho interessante sobre Sansão, que eu não vou falar muito sobre dele, mas é quando o Espírito Santo o deixa, aleluia, ele não percebe. E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos, aleluia, dedicando muito pouco à oração, não estamos jejuando mais, não estamos mais lendo a Bíblia, mas vamos à igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí a luta aumenta e a entrega não aumenta, aleluia, e nós começamos a perder aquela sensibilidade do Senhor, aleluia, e começamos a praticar as obras da carne, começamos a agir de qualquer forma sem nem perceber. O Senhor está falando através da palavra, o Senhor está querendo te despertar, mas Satanás vem, ó, aleluia, e tampa seus ouvidos, aleluia, glória a Deus. Se você não consegue ouvir, aleluia, não clama, aleluia, glória a Deus, aleluia, e o Espírito Santo pode se retirar, aleluia, porém não é de qualquer forma, aleluia. Sansão, aleluia, fez muitas coisas até o Espírito Santo sair, aleluia, mas e nem perceber, e muitas das vezes o dom fica, aleluia, dom sem presença, aleluia, glória a Deus. Se você, aleluia, por pregar bem, por louvar bem, aleluia, não perceba que não percebe muitas das vezes que não tem mais unção, que o Espírito Santo não está mais em ti, aleluia, e continua de qualquer forma, aleluia, isso também, aleluia, é o sono da morte, cegueira espiritual, paralisação, tudo, eita glória, vigia, aleluia. Por isso, meus irmãos, a importância de sempre estar jejuando, orando, para buscar sensibilidade à voz do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porém, aqueles que têm o dom de discernimento espiritual, o Senhor avisa, aleluia. Por isso que eu falo, busque o dom de discernimento espiritual para não serem enganados.
Voltando aqui, os sinais de alerta do sono espiritual: negligência com as disciplinas espirituais, falta de apetite pela leitura bíblica, aquilo que eu já falei, e esfriamento na oração. Busque, meus irmãos, aleluia, mais e mais. Não se contente somente com aqueles 5 minutos diários. Não se contente somente com os 10, 15, 30 minutos. Vai buscando cada vez mais dentro da sua possibilidade. Aleluia, que às vezes você pode trabalhar muito, mas mesmo trabalhando, busque estar conectado com o Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Separa um tempo de qualidade com Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Voltando aqui, aleluia, mas só, aleluia, cuidado com aqueles serviços que te afastam da presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Busque primeiro o reino dos céus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas, aleluia, aleluia. Trabalhe, faça o querer do Senhor, mas também busque, aleluia, procure um serviço a qual você consiga estar congregando, consiga estar orando na tua casa, aleluia, e lendo também a palavra, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Voltando aqui, acomodação com o pecado, tolerar pequenos erros sob a justificativa de cansaço ou desânimo. Aleluia, cuidado com os pecados de estimação. Aleluia, sabe aqueles pecados, né? Aleluia, que a gente considera, não tem nada a ver. Aleluia, que tem isso? Aleluia, o Senhor só quer o coração. Aleluia, glória a Deus, o Senhor não olha essas coisas. Será? Já perguntou para Cristo? Aleluia, aleluia. O Senhor sonda o coração, Ele analisa o coração, aleluia. Porém, Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ele te quer por inteiro, não é metade, aleluia. Então vigia, aleluia, mas deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, aleluia, como que é para andar, como que é para falar, como que é para se ver, tudo é o Espírito Santo de Deus, aleluia. A irmã Poliana não está falando que determinadas coisas são pecados, não, aleluia, não estou aqui, aleluia, no legalismo, não, aleluia, mas deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, não vai andando na sensualidade. Isso faz parte, das obras da carne. Eita glória, vigia, aleluia, não faça o seu irmão pecar deliberadamente. Eita glória, vista-se com moderação. Eita glória, isso é com calça, é com vestidos, é tudo. Não adianta estar com vestido e marcando todo o corpo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, não adianta, aleluia, vocês homens, aleluia, glória a Deus, cuidado com as calças, aleluia, muito justa. Vigia, espelhe-se a Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Voltando aqui, aleluia, desobedecer e justificar os erros, aleluia. Eu vejo muito isso, eita glória, aleluia, glória, e já fiz isso também, aleluia. A palavra primeiro vem aqui, aleluia, cometer algo, fazer algo que eu sei que o Senhor desagrada, decretar ali, aleluia, eu sei, conscientemente, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu sei que o Senhor desagrada, e eu conscientemente faço, e depois eu pego e falo, mas eu fiz isso por conta disso, aquilo e aquilo, e não me arrependo. Eita glória, aleluia. Falando nisso, eu não ia nem ler aqui, mas vamos lá para Efésios, capítulo 2. Eita glória. Ei, aleluia, Efésios capítulo 2, aleluia, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, antes de conhecer a Cristo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aleluia, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois
salvos. Aleluia, eu vou ler somente até aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra fala daqueles, aleluia, os filhos aleluia, dos filhos da desobediência que operam, aleluia, pela potestade do ar. Aleluia, glória a Deus, isso é antes de Cristo. Porém, na hora que, aleluia, vai até o Senhor Jesus Cristo. Eita, glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é para haver nova conduta. Eita, glória, aleluia. Vamos aqui para Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aleluia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Aqueles, aleluia, que outrora andava segundo a potestade do ar, na desobediência, pega, se arrepende e deixa, busca o Senhor Jesus. Eita, glória, aleluia. Porém, tem muitos, aleluia, glória a Deus, que vão, aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, mas não abandonam o pecado. Aleluia. Às vezes, muitas das vezes, até abandona ali momentaneamente, mas depois volta aos velhos hábitos, vai voltando, aleluia, a agir da forma que o Senhor não opera, não se agrada, aleluia. E é por isso que muitas das vezes, aleluia, a potestade do ar, ela opera dentro da igreja, ou seja, através da desobediência, fazendo os filhos de Deus desobedecer, aleluia, mas se arrependa e volta, aleluia, ao íntimo da vontade do Senhor. Eita, glória, aleluia, aleluia, glória. Voltando aqui ao estudo, aleluia, foco excessivo nas coisas terrenas, aleluia, viver focado apenas nos problemas visíveis e esquecendo-se das promessas, aleluia, do Senhor, aleluia. Agora podemos aqui, aleluia, às vezes seu foco é muito, aleluia, no serviço, aleluia, no sonho, aleluia, esquece de buscar ao Senhor. Eita, glória, aleluia, glória a Deus, desperta a igreja, o Senhor, aleluia, quer te despertar neste momento, o Senhor quer operar na sua vida, mas há necessidade, aleluia, glória a Deus, de um posicionamento, você querer e se posicionar, pede socorro, pede para o Senhor abrir os seus olhos, aleluia, glória a Deus, e deixa o Senhor operar na sua vida. Não lute contra o Senhor, aquilo que Ele pedir, obedeça. Os planos do Senhor são maiores, muito maiores do que você possa sonhar, aleluia. Se Ele te pedir algo, pedir para renunciar a algo, renuncie, mesmo que doa, mesmo que você sofra, renuncie à carne, aleluia, glória a Deus, e faça o querer do Senhor, aleluia. Aqui, ó, aleluia, como despertados, somos na morte, aleluia, voltando ao estudo. O próprio Salmo 13 mostra o caminho da restauração, que ocorre em 3 passos práticos: clamor sincero, orar com honestidade, derramando a dor diante de Deus, em vez de se isolar, olhar para, aleluia, aquele versículo que fala, olha para mim e responde, Senhor, aleluia, ativar a memória, relembrar o caráter e a fidelidade de Deus do passado, para alimentar a confiança. Eita, glória, que tem aquele hino, aleluia, glória a Deus, que fala, né, não me deixa, eu não vou saber cantar, eita, glória, deleta essa parte, mas aleluia, mas que, aleluia, lembrar das coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas, eita, glória, na fidelidade de que Ele tem nos, aleluia, guardado, aleluia, glória a Deus, em cada detalhe, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, e ficar firme no Senhor. Aleluia, sacrifício de louvor, decidir louvar a Deus mesmo antes de ver a resposta materializar-se. Agradeça, busque um coração grato. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui está no versículo 6, né? Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Aleluia, o antídoto bíblico para o sono da morte é a vigilância ativa, como exorta o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eita, glória, agora vamos, aleluia, glória a Deus, para outra parte do ensinamento que o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor assim falava, o sono da morte. Muitos na desobediência e dormem. Não percebe, a luta vem, todos ao redor pagam o preço das consequências dele. Ele não vê,
está no sono. É capaz de colocar a culpa no próximo, mas nunca nele. Estão desapercebidos, brincando de ser cristão. Estão em guerras, aleluia, mas não creem no mundo espiritual. Aleluia, o coração está duro. Pensam que podem fazer tudo que não estou vendo, que eu vou deixar ficar dessa forma. Permite ir e vou avisando. Quero que você se arrependa e peça perdão. Olha o versículo que eu li. E fique firme em mim. Estão com o coração tão endurecidos que manda o vento forte para te despertar. Acorde enquanto é tempo. Se posicione. Satanás quer te destruir. Ele não está de brincadeira. Aleluia. Se não vigiar, poderá cair sem volta, pois quem vai por esse caminho, o destino é perdição eterna. Os livro e aviso, mas até quando vai me desobedecer? Até quando vai me testar? Volte enquanto é tempo, acorde, aleluia, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia, quantos assim, oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor está te chamando, o Senhor está, aleluia, falando, filho, desperta, filho, me busque. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor permite o vento, às vezes, aleluia, você vai por um caminho e tudo, aleluia, começa a piorar, você no caminho que o Senhor não te direcionou, e vem o vento, vem luta, e aleluia, e você não para analisar, epa, tá errado, deixa eu retroceder, deixa eu voltar ao centro da vontade do Senhor e permanece no caminho a qual Deus falou para você não fazer, não ir, aleluia, glória a Deus, aleluia, acorde, aleluia, vamos, aleluia, para Jonas, aleluia, eu vou ler o capítulo 1, aleluia, e vou ler tudo porque muitos, aleluia, infelizmente não conhecem a história de Jonas. Aleluia. E vou dar uma breve palavra e finalizo. Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Aleluia! Tem como fugir da presença do Senhor, meus irmãos? Aleluia! Tem como fugir dos olhos do Senhor? Aleluia! Não tem. Aleluia, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, aleluia, talvez a tempestade na sua vida seja tanta, aleluia, tanta, que você sinta-se como se você estivesse se quebrando, que você se sinta no meio da tempestade sozinho, aleluia, glória a Deus, e o Senhor te vê, aleluia, glória a Deus, aleluia, clame e obedeça o que o Senhor liberou na tua vida, oh glória a Deus, aleluia, versículo 5, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançava no mar as fazendas que estavam no navio para os aliviarem do seu peso. Aleluia, cuidado, que às vezes a direção que você tomou na desobediência não afete somente a si, aleluia, mas a todos, aleluia, que estão ao seu derredor, e você nem percebe, e se bobear, coloca a culpa em A, B e C, e nunca em você. Eita glória, aleluia, desperta. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono, aleluia, olha a tribulação, olha as guerras ao derredor, e ele estava, aleluia, glória a Deus, dormindo, e assim, muitas das vezes pode acontecer nas nossas vidas, aleluia, glória a Deus, a guerra no mundo espiritual está tamanha, aleluia, e você deixou de orar, e você deixou de ler a palavra, você deixou, aleluia, de ir para a igreja, eita glória, dormindo no sono da morte, sem nem saber, porque se bobear ainda acha que isso é normal,
mal e fala, tô cansada e não vou, aleluia, outro dia eu vou, eita glória, mas um detalhe, aleluia, cansado nós vamos trabalhar, aleluia, cansado, aleluia, nós fazemos o que tem que fazer, aleluia, glória a Deus, e por que não para ir à casa do Senhor, aleluia, vá cansado, aleluia, glória a Deus, aleluia, clame, se posicione, faça o querer do Senhor, desperta a igreja, aleluia, Satanás não está de brincadeira, aleluia, versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente, aleluia, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Um detalhe que me veio aqui agora. Aleluia, glória a Deus, porque eu ia falar, aleluia, que ele já ia pegar e falando, né, não, foi eu, é por minha causa, mas não, ele, ficou quietinho, eita glória, mas somente quando a sorte, aleluia, caiu sobre ele, aí é que ele vem e se posiciona e fala, é por minha causa, que eu vou ler no versículo seguinte, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, espera, aleluia, o Senhor te confrontar ali, aleluia, sendo um profeta, se arrependa antes, retroceda antes, aleluia, glória a Deus, obedeça ao Senhor, aleluia, sem questionar, oh glória a Deus, aleluia, não espere o vento forte, não espere o Senhor, aleluia, chacoalhar o seu barco, aleluia, glória a Deus, mas se já está neste momento que o Senhor está chacoalhando o seu barco, é melhor se arrepender antes que seja tarde demais, aleluia, porque muitas das vezes a morte espiritual, aleluia, ela leva também a morte física, aleluia, porque Satanás vai preparando vários laços, aleluia, quando a gente sai debaixo, aleluia, da presença do Senhor, quando a gente sai debaixo da proteção do Senhor, nós ficamos, aleluia, vulneráveis aos ataques de Satanás, e ele sabe os planos do Senhor na tua vida, e vai querer ceifar a sua vida, então busque, clame, se arrependa, aleluia, e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas ali ele se posicionou. Aleluia, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Aquele povo não queria lançar ele ao mar, mas não podiam, aleluia, glória a Deus, aleluia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Às vezes, aleluia, você vê que o Senhor está tratando com determinada pessoa e você quer colocar a mão, aleluia, às vezes Deus permite você colocar a mão e você paga o preço junto, mas outras vezes o Senhor não vai deixar. E você fala, mas eu quero ajudar, eu quero fazer, aleluia, glória a Deus. Às vezes você tem, aleluia, a pessoa está passando por alguma situação financeira, o Senhor permite você não ter dinheiro para abençoar, somente para você não colocar a mão, aleluia, glória a Deus, aleluia, voltando aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então clamavam ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Para finalizar esta palavra, o Senhor deu uma ordem, uma direção, aleluia, glória a Deus, para Jonas, para ele ir para Nínive, clamar, aleluia, glória a Deus, aleluia, falar, para ele se arrepender, aleluia, porém ele não queria ir, aleluia, glória a Deus, aleluia, preferiu ir para Tarsis, tentando fugir da vontade do Senhor. Eita
eita glória, muitas das vezes, aleluia, o Senhor vai te dar uma ordem e você não se alegrará do que o Senhor está pedindo, mas é necessário obedecer e não fugir como Jonas, eita glória, tentou fugir, eita glória, ali depois o Senhor de infinita misericórdia deu uma nova chance a Jonas, eita glória, aleluia, o peixe ali, eu entendo que foi um tratar, eita glória, aleluia, em que ele clamou, aleluia, e depois, após isso, ele obedeceu, o povo se arrependeu, aleluia, o povo jejuou, eita glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, o jejum ele traz, arrependimento, talvez você esteja cometendo alguns pecados, algumas coisas e não consegue deixar, jejue, não vai ser fácil jejuar, Satanás vai lutar para você não jejuar. Mas conforme você começa a jejuar, começa a se arrepender das velhas práticas, o Espírito Santo começa a falar com você, instruindo cada passo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ao povo se arrepender, aleluia, Jonas também não se agradou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A sua obra ali foi com êxito, aleluia. Muitas almas se arrependeram, oh glória a Deus, aleluia. E ele não se alegrou, aleluia, glória a Deus. Ali o Senhor também tratou com Jonas, aleluia. Mas deixando essa parte, aleluia, glória a Deus, simplesmente obedeça, busque ao Senhor, aleluia, glória a Deus, busque o fruto do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, não tem de invejas com o próximo, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, vai clamando, pede para o Senhor, Espírito Santo, tirar toda a raiz maligna do seu coração, aleluia, às vezes o Senhor está te direcionando, aleluia, a seguir por um caminho e você não quer, aleluia, vai jejuar, vai orar, aleluia, e peça para o Senhor te purificar e trabalhar na sua vida, amém, igreja, eita glória, oh louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui uma pequena oração pela sua vida, eita glória, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, eu quero apresentar a cada um, aleluia, que ouviu esta mensagem, eita glória, aleluia, Senhor, opera, Deus, na vida de cada um, vai quebrantando os corações endurecidos, eita glória, Senhor, neste momento, eu quero pedir ao Pai amado que o Senhor venha repreender o espírito da inveja, que está, aleluia, operando, que ataca os filhos do Senhor, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, vai limpando, Senhor, cada coração, de cada raiz maligna que Satanás vai colocando, Senhor, meu Pai, ensina, Senhor, que a tua igreja venha ter o dom do amor, derrama, Pai, em cada coração o dom do amor neste momento, quebrando os corações endurecidos, vai libertando o teu povo, que eles não venham andar por vistas, mas olhando unicamente para ti. Desperta, igreja, estou voltando, estou tratando com muitos, há muitas coisas que não estão me agradando, estão vindo com justiça, estou quebrantando corações, para derramar avivamento, minha obra, não é feita de qualquer forma, se arrependa, uai virá, cobrarei muito, do menor ao maior, tempo de juízo chegou, se arrependa e me busca, clame, para os sinceros de coração, darei livramento, derramarei mais, desperta a tua igreja, Senhor, quebranta os corações, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, eita glória, aleluia. Quem puder, curte e compartilha, e que Deus possa te abençoar poderosamente, aleluia.